Daí galera, estamos de volta das férias, sejam bem-vindos, né? Vou recepcionar vocês aí com uma listinha boa, é isso aí. Vamos lá praticar um pouquinho do que? Domínio de função. Toca a vinheta, Ulisses. Primeiro exercício, obtenha em cada caso abaixo o domínio da função f. Quando ele fala assim, ele quer, está subentendendo que você vai calcular o maior domínio possível da função, certo? Olhando o nosso item A aqui, gente, o que a gente tem? A gente só tem o x no denominador, né? A variável no denominador. Portanto, no item a única exigência é que x seja diferente de zero, ok? Isso finaliza o nosso primeiro item, né? Se você quiser colocar, né, domínio da f, né, você pode colocar x pertence aos reais, tal que x diferente de zero, né? Ou você pode colocar também assim, ó, domínio da f, r menos o zero. Tanto faz o que você escolher, tudo bem? No item B, gente, o que a gente tem ali? Ah, tem uma expressão em cima? Tem, mas em cima não tem problema nenhum ali, né? Não é denominador, a gente só sabe se tem problema se tem zero no denominador ou raiz, que não tem nenhuma raiz aí. Portanto, a única coisa que a gente precisa aqui no item B garantir é que x mais 3 seja diferente de zero, porque senão o mundo explode. O denominador não pode zerar. Bom, então o que acontece aqui? X diferente de menos 3. Portanto, o domínio da f nesse caso aqui, todos os reais menos, vamos colocar aqui certinho, né? Menos o menos 3. E isso finaliza o nosso item. Item C, a galera já treme nas bases que aparece a raiz cúbica, não precisa se preocupar. Por quê? Porque raiz cúbica de número negativo existe, de positivo também, raiz cúbica de zero é zero. Portanto, raiz cúbica não tem problema algum de domínio. Porém, a parte de baixo, que é o denominador, a gente sabe que não pode zerar. Portanto, no item C, a gente vai fazer o quê? x² menos 4x diferente de zero. Bom, como que resolve isso aqui, professor? Então, nota o seguinte, se fosse igual a zero, era Bhaskara, né? Bom, diferente de zero também é Bhaskara, só que aí ao invés de você colocar o x' igual a tanto, você vai colocar x' diferente de tanto. Essa aqui é uma equação incompleta, certo? Uma equação incompleta, portanto, o que vai ter que acontecer aqui, né? Eu posso resolver ela de maneira mais rápida, vamos dizer assim. Por quê? Porque aqui tem x, né? Nota que o c está faltando, portanto, coloco em evidência, fica x menos 4 diferente de zero. Bom, aí você faz aquela continha básica, né? Se esse produto está dando diferente de zero, significa que os dois são diferentes de zero, ou seja, né? Mesma coisa que você tem aqui, ó, o x diferente de zero, que corresponde a essa parte, né? E a outra parte, x menos 4, diferente de zero. Os dois têm que ser diferentes de zero, né? Esse e esse. Portanto, x diferente de 4 e x diferente de zero. Portanto, o domínio da minha função, você pode colocar desse formato aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero e x diferente de 4, ok? Qualquer valor desde que não seja 0 e nem 4. Item D, mamão com açúcar, perceba aqui do lado do item D, o único problema é que o x está dentro da raiz, né, gente? Mas não tem denominador, o que já é uma coisa muito boa. Portanto, no item D, o que a gente tem que garantir? Que a parte de dentro da raiz, ou seja, o x, tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, o domínio da minha função é isso aqui. X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 0. Ou você também pode colocar em notação de intervalo, né? Do 0 até o mais infinito aberto, ok? Item E, olhando aqui do lado de novo, não precisa ter medo, né? Raiz da quinta, por quê? Quinta é ímpar, então pode existir de número negativo, né? Número positivo também, zero, não tem problema, resumindo, né? Mas embaixo a gente tem uma raiz e está no denominador. Se tivesse somente dentro da raiz, né, vamos colocar aqui no E, se tivesse somente dentro da raiz, ia ser maior ou igual a zero. Mas temos que tomar um cuidado e apagar esse igual aqui, por quê? Porque está no denominador. Estando no denominador, não pode zerar, portanto é só maior do que zero. E agora o que você faz? Resolve essa inequação aqui, ok?
Bom, eu vou colocar aqui a operação inversa, 2x, né? Ó, 2x aqui é a operação inversa mais 2x, está multiplicando, né? Dividindo agora, portanto, 5 maior que x, ou lendo da direita para a esquerda, x menor que 5. Portanto, o domínio da f aqui vai ser o que? X pertence aos reais, tal que x é menor que 5. Ok, gente? Próximo item, gente, então aqui a gente tem alguns problemas, né? Mas eles estão separados. Nota que a gente tem três parcelas aí, né? E uma delas, a gente tem uma raiz, portanto, vamos fazer a primeira parte, ok? Primeira parte aqui, estamos resolvendo aqui o item F, né? A primeira parte, o 3x menos 2 tem que ser maior do que zero, certo? A primeira raiz. A segunda parte, gente, ó, aqui em cima não tem problema nenhum, não tem raiz, né? Então não tem problema nenhum, não é denominador. A parte de baixo, que é o problema 2 de domínio que a gente tem, o que que é? É o menos 2x mais 7, perdão, aqui é maior ou igual a zero, pode ser o zero, tá? Então consertem aí, maior ou igual a zero, não tem problema nenhum, não é denominador. Nesse aqui é que é maior que zero, porque não pode zerar o denominador, então você não pode botar o igual aqui. Bom, e a terceira parcela ali, que é o raiz cúbica de x, não tem problema. Então a gente vai resolver esses dois problemas de domínio e vai fazer a intersecção, ok? Bom, aqui maior ou igual a 2, portanto x maior ou igual a 2/3. Esse cara aqui, ó, você fica com 7 maior que 2x, né? Operação inversa. Agora está multiplicando por 2, né? A operação inversa divisão. X é menor do que 7/2. Ou seja, né, se você for montar as duas aqui, quem que vai ser a intersecção desses dois caras aqui? Então, você pode, aqui é menor do que 3,5 e maior ou igual que 0,6666, né? Você pode fazer no varalzinho ou simplesmente você já pode dar a resposta. Vamos fazer no varal, né? Vamos colocar aqui situação 1. Situação 1. Maior ou igual a 2/3. Né? É essa parte aqui. Situação 2, a solução 2, né? Do meu problema. X é menor do que 7/2. 7/2 é 3,5 e a bolinha é aberta aqui. Então, 7/2. Bom, tá aqui, ó. Como eu quero, né, a solução do meu problema, eu preciso do quê? Da intersecção desses dois, porque não adianta validar para esse cara aqui se não validar para esse, né? Vai dar problema em algum dos lados. Então, o que eu vou ter aqui? A intersecção dos dois, né? Nota. Aqui, então, é 2/3, 7/2. A parte que está pintada em cima e embaixo é essa parte aqui, ó. Portanto, quem vai ser o domínio da minha função f, gente? Ó, vai ser do 2/3 fechado ao 7/2 aberto. Isso finaliza o nosso item. Próximo exercício, então, da URGS, gente. O domínio da função real de variável real definida por p de x igual a raiz de 1 menos x vezes 3 mais x tem por conjunto domínio o intervalo real. Bom, gente, então, olhando essa questão, o que a gente está vendo aí? A gente está pedindo domínio, né? Está dentro de uma raiz. Portanto, olha só que simples, né? Você vai fazer 1 menos x vezes 3 mais x, né? Maior ou igual a zero. Pronto, recai o quê? Numa inequação produto. Então, se você não viu a lista anterior, tá, gente? A lista 14, que também está no nosso canal, dá uma olhadinha nela, porque a gente vai precisar bastante disso aqui para poder resolver questões de domínio, ok? Bom, portanto, a gente quer saber o domínio dessa coisa toda aqui. A gente está dentro de uma raiz, então precisa que essa coisa seja maior ou igual a zero. Essa expressão algébrica, vamos dizer assim, né? Bom, então aqui a gente tem uma desigualdade. O que a gente vai fazer? Você pode multiplicar, fazer básica, tal, mas você tem uma equação produto, né? É fácil, duas funções do primeiro grau. Então você resolve aqui a primeira, você resolve aqui a segunda, e depois a gente vai ver onde ela vai ser maior ou igual a zero, ou seja, onde ela vai ser positiva. Então vamos lá. Resolvendo a primeira, né? Ela é muito simples, é uma equação do primeiro grau. Nota que a raiz é 1,
certo? E é fechado porque aqui está fechado, ó. Aqui está fechado, aqui também vai ser fechado, 1. Agora é menos x, portanto ela é decrescente, então é uma função linear dessa forma aqui. Então para cá ela é positiva e nessa parte aqui ela é negativa. Bom, a2, a função 2, né, gente? O que acontece? Ó, a raiz é menos 3, vamos colocar aqui menos 3, mas o x é positivo, portanto ela é uma função crescente, né? Então aqui a gente tem o sinal de positivo, vai produzir valores positivos, e aqui valores negativos. Finalmente, então, a gente vai fazer a regrinha de sinal, né? Ó, aqui nesses dois valores, então a gente tem menos 3, 1 e vamos para a regrinha de sinal. Então vamos lá, ó. Mais com menos, a gente sabe que dá menos. Mais com mais, a gente tem mais. Menos com mais, a gente tem menos. Bom, gente, portanto, como eu quero os valores positivos, o que eu estou procurando? Esse intervalo aqui do menos 3 até 1 fechado. Portanto, o domínio da minha função é do menos 3 fechado a 1 fechado. Você vai olhar o gabarito, é a letra D de dado. Próximo exercício, gente, o ESP, a função f definida por f de x igual a 1 sobre raiz de x menos 3 vezes 2 menos x, tem por conjunto domínio o intervalo real. Bom, se você aprendeu bem a inequação, produto, inequação, quociente, então você está feito nessa lista, tá? Por quê? Nota só que esse domínio aí, o que acontece? A expressão que está dentro da raiz, né, que é x menos 3 vezes 2 menos x, nota, ela está numa raiz, mas está no denominador. Qual é a situação? Isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Por que não pode fechar? Porque se você zerar o denominador, o mundo explode, né? Não dá para dividir por zero. Bom, então isso aqui é uma equação, né? Uma inequação, perdão, produto, e a gente tranquilinha né? Muito tranquilinha de se resolver. Então vamos lá. Função 1 aqui, função 2. Novamente, tranquilinha se você fez a lista 14 que está, né, também no nosso canal. Então, olha só, a raiz aqui é 3, está aberto. Então, vamos permanecer aqui aberto aqui no 3. O x é positivo, né? Então, o y é positivo também. Perdão, o y é positivo, né? Aqui, então, produz valores positivos e aqui valores negativos. Bom, aí, vamos aqui para a nossa função 2, né? Essa aqui, 2 menos x. A raiz é o 2, aberto também, ok? Só que tem que tomar cuidado que o a aqui é negativo, o a é menos 1, né? O coeficiente aqui do x, portanto a função é decrescente. Então, para cá vai ser positivo e para cá os valores negativos. Vamos para a solução do nosso problema, né? Dividir em regiões aqui através das raízes dos nossos zeros aqui, né? Bolinha aberta no 2, bolinha aberta do 3, regra de sinal. Menos com menos dá mais aqui no meio. Aqui mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Queremos aqui o que, gente? Ó, queremos os valores que são maiores que zero, ou seja, os valores positivos. Onde eles estão sendo produzidos para os valores de x que estão entre o 2 e o 3, né? Sem considerar esses extremos, ou seja, do 2 aberto ao 3 aberto. Isso tudo, então, o gabarito é a letra A de amor. Próximo exercício, galera, FGV, deu o domínio da função f de x igual a essa raiz toda feiona aí, né? E aí você fica preocupado? Não, você não fica. Por quê? Porque você vai preocupar o seguinte, olha, tem uma raiz, né? A raiz, nota que a raiz não está no denominador, tem um denominador aí, mas a raiz não está nele. Portanto, o que eu preciso me certificar só no exercício que a gente está analisando? É só que o x menos 1, né? Que é o que está dentro da raiz, dividido por x ao quadrado menos 7x mais 12, eu só quero que isso seja maior ou igual a zero. Por quê? Porque está dentro de uma raiz. Então, resolvendo essa, ó, estão vendo que está tudo recaindo em inequação produto ou quociente? É isso aí, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar essa inequação quociente aqui.
Bom, então eu quero que isso aqui seja maior ou igual a zero, que está dentro de uma raiz, então vou começar a resolver, né? Ó, aqui a minha função 1 e aqui a minha função 2. Bom, resolvendo a nossa função 1, o zero dessa função é 1, né? Está fechado aqui. Então vamos fechar, só deixa eu ver as outras raízes aqui. Tá, então vamos fechar aqui o 1. Ó, o A é positivo, portanto é crescente. Então aqui vem positivo e aqui vem negativo. A nossa função 2 é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque é uma função de segundo grau. Então você vai lá, vai tirar as raízes, né? Anota que a soma é 7, o produto é 12, então é 3 e 4. Então, aí você vai dizer, ah, mas está fechado. Beleza, mas aqui a gente sabe que é aberto. E eu pergunto para vocês e você vai pensando nisso. Por que que é aberto? Né? Porque está no denominador. Não pode zerar o denominador, senão o mundo explode. Bom, e aí? É uma concavidade, ó, o A é positivo, concavidade voltada para cima, então a gente tem isso aqui, né? Então, ó, aqui a gente tem valores positivos sendo produzidos, aqui também. E aqui nesse meinho aqui a gente tem valores negativos. Agora a gente vem para a solução do nosso problema, né? Dividindo, cada raiz aí vai dividir em regiões, né? Então, ó, o 1 fechado, o 3 aberto, vamos abrir aqui, e o 4 também aberto. Regrinha de sinal, ó, menos com mais dá menos, mais com mais, aqui dá mais com menos a gente tem menos, e mais com mais a gente tem mais. Bom, e aí o que que a gente está procurando, né? A gente está procurando aqui valores que são maiores ou iguais a zero, ou seja, os positivos, né? Ou que dão zero. E nesse caso aqui, esse conjuntinho aqui com esse conjuntinho aqui. Portanto, qual vai ser a resposta do nosso problema, né, gente? Quem que é o domínio dessa função aqui? Bom, o domínio da nossa função f vai ser 1 fechado a 3 aberto, união com 4 aberto, até o mais infinito, certo? E isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, galera, FGV, deu o domínio da função f de x igual a x menos 1 sobre 2x² menos 3x mais 1. Então vamos lá, novamente está dentro de uma raiz aí, o que a gente precisa garantir é que x menos 1 sobre 2x² menos 3x mais 1 seja maior ou igual a zero, ok? Como no exercício anterior. Então, uma equação quociente, a gente vai resolver aqui a função 1 e a função 2, e depois vai fazer uma regrinha de sinal. Resolvendo a 1 é tranquilo, função do primeiro grau, né? Então vamos fechar aqui no 1, que é a raiz, né? 1 menos 1 dá 0. O A é positivo, portanto ela é crescente. Então aqui a gente tem valores positivos e aqui a gente tem valores negativos. Então aqui, função 2. Novamente você vai fazer com muito cuidado achar as duas raízes aqui, tá? Bom, as duas raízes você vai fazer Bhaskara, soma e produto, você vai ver que vai dar 1 e 1 meio. 1 e 1 meio, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque aqui é aberto, né? Porque não pode zerar o denominador. O 1 é um zero da função, se você colocar x igual a 1, vai zerar essa parte de baixo, e aí não rola. Então deixa ele aberto, assim como o 1 meio, né? Bom, aí o que você vai fazer? Nota que o A é 2, né? É positivo, portanto você vai ter a concavidade voltada para cima. Então aqui está se produzindo valores positivos, aqui também, e aqui no meio valores que são negativos. Solução do nosso problema, o que vai ser? Bom, vamos dividir em áreas. Nota que aqui, ó, um está fechado e o outro está aberto. Gente, tem que abrir, né? Por quê? Porque o 1 não pode ser. Nota que se você botar 1, vai zerar o denominador. Então, por mais que ele esteja fechado aqui, ele não está fechado aqui, tá? Então, ele vai aberto. E aqui um meio aberto. Agora a regrinha de sinal, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Bom, aí o que ele quer, gente? Ó, nota que ele quer os valores que são positivos. Vamos pegar o outro pincel azul aqui, que esse aqui já está indo para as cucuias. Bom, positivo tá isso aqui, ó. Agora, você tem que tomar cuidado, né? Que é maiores do que 1 meio, mas diferente de 1. Então, uma maneira de você colocar isso
É o domínio dessa função f, x pertence aos reais, tal que x é maior do que meio e x diferente de 1. Ou, conforme, se você quiser também utilizar intervalos, fica à vontade. Ok, galera? Próximo exercício, gente, é SPM. Qual o domínio de validade da função real, né? F de x raiz de 1 mais x sobre raiz cúbica de x mais 3. Aí quando aparece o cubo, a galera começa a ter medo. Não tem. Domínio é muito mamão com açúcar. Se parecer raiz cúbica, melhor ainda, tá? O único problema são as raízes de índice par. Bom, então a gente tem um problema em cima, tá? No numerador, porque está dentro de uma raiz. Então o nosso primeiro problema de domínio nesse exercício aqui é garantir que 1 mais x seja maior ou igual a 0. Está no numerador, pode ser 0, ok? O nosso segundo problema, que é bem tranquilinho, você vai dizer, ah, mas é raiz cúbica. É, mas o problema é que ele está dentro, tá? Aliás, porque o problema é que ele está no denominador. Se ele está no denominador, não pode ser 0. Portanto, você tem que garantir o quê? Que x mais 3 não vai ser 0, seja diferente de 0. Bom, o que você tem agora aqui? Ó? X maior ou igual a menos 1, primeira parte. E aqui você vai ter o quê? X diferente de menos 3. Bom, então você vai fazer a intersecção desses dois resultados para dar o domínio da sua função. Bom, aí você vai pensar o seguinte, bom, professor, mas se aqui é maior ou igual a menos 1, ele com certeza vai ser diferente de menos 3, porque o menos 3 está antes do que o menos 1, está à esquerda do menos 1. Perfeito. Portanto, o domínio da sua função é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1, e isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício, gente, da Mackenzie de São Paulo. Se y é igual a raiz de menos x sobre x ao quadrado menos 1, então o conjunto de todos os números reais x para os quais y é real. Fala isso, quando ele está querendo dizer que o y é real, ele está querendo saber o domínio da sua função, né? O maior domínio possível que aquilo faz sentido, ok? Portanto, o que você vai tomar cuidado aqui? A gente vai para o primeiro problema do domínio, que é o quê? Ó, o menos x está dentro de uma raiz, mas está no numerador. Então, o menos x tem que ser maior ou igual a 0. O seu segundo problema de domínio é o seguinte, x ao quadrado menos 1 está no denominador. Portanto, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0, ok? Gente, aqui você multiplica por menos 1, né? Ou opera aqui com a operação inversa, né? Mas multiplicando por menos 1, você tem que tomar o cuidado que esse sinal inverte. Vou destacar aqui, ó. Ó, aqui era maior que 0, aqui ficou menor que 0. Perceba por quê? Porque eu estou multiplicando por menos 1. Vamos multiplicar esse lado aqui por menos 1 e esse lado aqui também multiplicar por menos 1. Então a desigualdade se inverte. Bom, mas 0 vezes menos 1 dá 0. Então isso aqui fica x menor ou igual a 0. Aqui, ó, equação incompleta, né? Ó, x ao quadrado diferente de 1, né? Operação inversa aqui do quadrado vai ser a raiz quadrada. Lembrando que você tem um mais ou menos, porque os dois valores resultam ao quadrado em um positivo. Portanto, você vai ter o quê? X diferente de mais ou menos 1. Então, x tem que ser diferente de 1 e de menos 1. Mas aqui diz que o x tem que ser menor ou igual a 0. Bom, então com certeza ele já vai ser diferente do 1 positivo. Então, o que eu vou garantir? Ele tem que ser menor ou igual a 0 e diferente de menos 1. Ok? Portanto, o domínio da minha função vai ser a intersecção dessas duas coisas, ou seja, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 0, né? E x diferente de menos 1. Aí você pode perguntar, ah, mas se eu colocar tudo isso aqui está errado. Não está errado. Você poderia colocar x diferente de mais ou menos 1, certo? Mas por que você não vai colocar o mais 1, né? Se for um vestibular que tiver múltipla escolha, não vai ter opção com mais ou menos 1. Por quê? Se o x é menor ou igual a 0, gente, ele não pode ser 1. Concorda? É um número negativo ou 0, não tem como ser 1. Portanto, a única coisa que você tem que acrescentar é que ele tem que ser diferente de menos 1. Agora, gente, né, é o que a gente tem ali, ó, a gente vai olhar nos itens, qual é que é satisfeito aqui? É o item A, de amor.
Próximo exercício, galera, FUVEST, considere a função f dada por... Meu Deus, coisa do capeta! Não, nós vamos resolver isso aí, vamos lá. Determine o seu domínio de validade. Então, aqui que você tem que ir com muita calma, que são algumas situações, né? Primeira situação que a gente vê, aqui não tem problema, aqui a gente tem um problema, então vamos colocar aqui o problema 1, que é o quê? O x mais 1 está no denominador, então é diferente de zero, só que a gente vai ter que resolver. Né? Segundo problema, vamos lá, temos um denominador maior, mas antes dele temos os pequenininhos aqui. Esse aqui, que é o mesmo denominador, é o mesmo produção, vamos olhar aqui, é o mesmo. Então você não precisa repetir, né, a exigência que x mais 1 tem que ser diferente de zero. Mas esse aqui não é, o denominador é x. Então, problema 2, x diferente de zero. O problema 3, vamos até, isso aqui não são problemas tão grandes, né? Mas a gente tem um problema 3, que é o quê? Todo esse denominador aqui, ó. Nota que tudo isso está no denominador. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem que x mais 9 sobre x mais 1 menos 5 sobre x tem que ser diferente de zero. Ok? São os 3 problemas que a gente identificou. Se você desenvolve ele, né, em pequenos problemas, a questão fica mais simples. Quer ver? Olha aqui, aqui é muito simples. X diferente de menos 1. Pronto, a operação inversa aqui acabou. Aqui já está resolvido, ó, x diferente de zero. Então, por enquanto, o x tem que ser diferente de zero e de menos 1. Agora, vamos tratar dessa expressão, né? Ó, denominadores aqui com expressões algébricas, né? O denominador é o produto delas, né? Tirando as repetições se houver. Então, o que você vai botar aqui? Vamos colocar aqui, ó, x mais 1 vezes x, né? Esse vezes esse, está aqui o denominador. Nessa divisão, x mais 1 com x mais 1 vai embora e sobra o x. Então, fica x vezes x mais 9 menos 5. Agora, nessa divisão por essa, o x com x morre e sobra 5 vezes x mais 1. Tudo isso diferente de zero. Bom, aqui o bom da coisa, né, é que é o seguinte. Esse cara aqui não vai apitar nada, né? Você pode, por exemplo, multiplicar ambos os lados por ele, tá? Desde que ele seja diferente de zero, que é o que está sendo escrito aqui. E aí você pode fazer, né? Ou, moral da história, passar multiplicando aqui. Você pode pensar isso considerando que essas coisas não vão ser zero, certo? Portanto, isso aqui morre com esse zero aqui, né, na multiplicação. Bom, então o que você tem aqui? Você tem, ó, x ao quadrado, vamos colocar desse lado aqui. Ó, x ao quadrado mais 9x menos 5x menos 5 diferente de zero. Portanto, x ao quadrado mais 4x menos 5 diferente de zero. Bom, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer Bhaskara, ou soma e produto, né? E você vai achar duas raízes aqui, mas que vão ter que ser diferentes, né? Lembra? Ó, que é diferente de zero. Fazendo a soma e produto aqui, ou Bhaskara, tanto faz, você vai achar os valores de menos 5 e 1. É isso, né? Menos 5 e 1. Portanto, o x' tem que ser diferente de menos 5. X duas linhas tem que ser diferente de 1. Produto dá menos 5 e a soma dá menos 4. Ok. Bom, portanto, gente, resolvemos todos os nossos problemas, tá? Então, quem que vai ser o domínio da nossa função f? Todos os reais, exceto quem? O menos 1, o 0, o menos 5 e o 1. E isso finaliza o nosso problema. Próxima questão, rapaziada metodista, a função f de x igual a raiz 3x sobre x mais 4 dividido por raiz de 4 menos x quadrado tem como domínio no campo dos reais os valores de x que se encontram na alternativa. Bom, então você vai olhar com muita calma e você vai perceber o seguinte. O seu primeiro problema de domínio envolve 3x sobre x mais 4, isso tudo sendo maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque está no numerador, não está no denominador. Pode ser zero, é lógico que esse cara você vai analisar depois, mas a condição inicial é essa aqui realmente. O segundo problema
né? O segundo problema que a gente tem é que o 4 menos o x² tem que ser maior do que zero, porque está numa raiz e está no denominador, certo? Bom, então o que você vai ter aqui? Nota que a gente tem uma inequação do segundo grau aqui e aqui uma inequação quociente, que é coisa que a gente sabe fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar, chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Vamos fazer as análises aqui. Então, 1, a gente tem, ó, 3x. Quem é o zero de 3x? É o zero, né, gente? Então é o próprio zero. Nota que o a é positivo, portanto ela é assim. Então aqui você tem mais e na parte esquerda você tem menos. Vamos analisar a função 2. Aqui eu botei, vamos colocar a e b, né? Para não confundir aqui, a e b. Ó, função 2, o zero é menos 4, novamente aqui ele vai ser aberto, porque está no denominador, então menos 4. O a aqui é positivo, função crescente. Novamente, se você tem dificuldade nisso, né, dê uma olhada nas nossas listas anteriores, que está tudo bem explicadinho, tá? E agora a solução do nosso problema, pelo menos da primeira parte do nosso problema, vai ser o que, ó? Zero fechado, menos 4 aberto e regra do sinal, ó. Menos com menos dá mais com mais aqui também dá mais, menos com mais dá menos. Como eu quero os maiores ou iguais a zero, ou seja, os positivos, eu quero esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Tudo bem? Primeira parte do meu problema, ok. Segunda parte. Essa é a inequação aqui do segundo grau, né? Quando você faz segundo grau, tem que pegar e fazer o gráficozinho, tá? Então pega aqui as duas raízes que vão ser 2 e menos 2, está aberto porque aqui está aberto, ó. Então vamos lá. 2 e menos 2. Ó, o a é negativo, com cavidade voltada para baixo, tá? Portanto, aqui é negativo e aqui entre os dois é a parte que está para cima, ou seja, a parte positiva. Tudo bem? Bom, o que é a nossa solução agora, né, gente? Ó, nota que aqui a gente também quer os números que são maiores que zero, ou seja, a gente quer aqui, ó, tá? A gente vai ter que fazer a intersecção desses dois problemas que a gente tem, né? Se a gente quer resolver os dois problemas, porque tem que resolver, não adianta resolver um se o outro ficar com raiz número negativo, né? Não dá, tem que resolver os dois. Então a gente vai fazer o quê? A intersecção desses dois caras aqui. Então vamos lá. Vamos colocar o primeiro aqui, ó, do menos 4 até o zero. Menos 4 até o zero fechado, e a gente queria os positivos, ou seja, a parte da solução seria essa aqui. O desse problema do menos 2, vamos botar aqui, aberto, até o 2 aberto, e é aqui no meio. Portanto, gente, né, a intersecção dos nossos problemas, o que vai resolver todos os nossos problemas, é a parte que está em ambos, né, ou seja, é do 0 até o 2 aberto, tá? Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Próxima questão, galera, o FPR, o domínio da função y igual a 1 sobre raiz de x mais 1, menos 1 sobre raiz de x menos 1 é, novamente, você vai dividir em casos o seu primeiro problema. X mais 1 maior que zero. Lembra que ele está dentro de uma raiz. E o problema 2, x menos 1 maior que zero. Olha que mamão com açúcar, né? Por quê? Porque nem é uma inequação do primeiro grau. Então, olha só, como é que resolve? Ó, x maior que menos 1, pronto. E aqui, x maior que 1. Pronto. Agora, você quer resolver os seus dois problemas, né? Não adianta resolver um se o outro ficar desamparado. Se o x tem que ser maior que menos 1 e maior que 1, né? O qual que vai estar na intersecção? Bom, você pode fazer aqui, se você não consegue ver diretamente, você pinta aqui, ó, menos 1 está aqui para frente
né? Aqui o 1 está aqui para frente. Portanto, a intersecção, o que vai dar o resultado do nosso problema vai ser o quê? Do 1 para frente, né? Essa é a nossa intersecção. Portanto, o domínio aqui é o domínio que ele está pedindo. O domínio da nossa função vai ser o quê? 1 aberto até o mais infinito. Ou seja, a resposta é a letra B de bola. Próxima questão, galera, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas é importante a gente praticar. Para que a função real, né, f de x raiz de x ao quadrado menos 6x mais k, onde x e k são reais, seja definida para qualquer valor de x, k deverá ser um número tal que... Bom, aí você pensa, bom, eu não entendi nada, né? Não entendi. Ele leu aqui, quer que a função seja definida para qualquer valor de x. Bom, x é uma variável, né? Ele pode assumir qualquer valor. E aí pode ser que de repente aquela expressão ficasse negativa. E negativo dentro da raiz, a gente sabe que não tem no conjunto dos números reais. Tem no conjunto dos números complexos, mas o que a gente está fazendo aqui é números reais. Bom, portanto, gente, o que a gente quer garantir? A gente quer garantir que x ao quadrado menos 6x mais k seja maior ou igual a zero sempre. Sempre. Aí você vai pensar assim, mas como é que eu vou garantir que isso aqui sempre vai ser positivo? Gente, isso aqui é uma parábola voltada para cima, certo? Então o esboço dela é isso aqui, ó. Né? Pode ser assim, ou na pior de hipóteses, ela pode ser assim, ó. Tocar aqui, né? Mas enfim, se eu conseguir essa ou essa situação, né? Poderia ser essa, ó. Tá? Então vamos lá, quais são as condições que me satisfazem? Se eu tiver uma parábola desse tipo, eu vou ter valores aqui para baixo, ou seja, valores negativos aqui nessa parábola aqui. Então essa aqui não me serve. Se eu tiver nessa situação aqui, toda aqui em cima, essa parábola está produzindo só valores positivos, ou seja, ela não tem raízes reais. Portanto, essa aqui está ok. E essa aqui, se ela tocar num pontinho só, aí você vai pensar, mas daí vai zerar aqui. Bom, mas aqui é maior ou igual a zero, porque está dentro de uma raiz. Pode ser zero, só não pode ser negativo. Então essa aqui também está ok. Então as duas situações podem ser satisfeitas. Bom, mas aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou garantir, né, que ela não vai ter raiz ou que ela tenha uma raiz? Através de quem? Quem que me diz a quantidade de raiz de uma equação de segundo grau? Um cara chamado delta. Se o delta for negativo, eu não tenho raiz real. É essa situação. Se o delta for zero, vai ser essa situação. Se o delta fosse positivo, seria essa situação. Portanto, aqui nesse caso aqui, o delta é menor que zero. E nesse caso aqui, o delta é igual a zero. Ou seja, eu quero que o delta seja menor ou igual a zero. Mas aí você pensa, quem que é o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu quero que isso seja menor ou igual a zero. b ao quadrado fica 36 menos 4 vezes 1 vezes k. Portanto, eu vou ter 36 menos 4k menor ou igual a zero. Operação inversa, né? 4 vezes k. Ó, 4 está multiplicando, operação inversa é a divisão, portanto, k maior ou igual a 9. Ou seja, o gabarito é a letra E de escola. Última questão, galera, Mackenzie, São Paulo, a função real, né, que tá dado essa coisa feia, essa aí é difícil essa questão, tem domínio de validade igual a... Bom, essa questão é a última, não por acaso, né? Mas qual é o problema dela, né? Primeiro eu quero que vocês entendam, né, que isso aqui, para isso, essas questões mais difíceis, a gente precisa de técnicas algébricas, certo? Embaixo, ó, nota que você tem um trinômio quadrado perfeito, né, que é o quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Lembra, ó, a raiz disso é x, a raiz desse cara é 1, o dobro de 1x, né, o dobro de 1 vezes x é 2x, que é esse cara aqui, tudo ok. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara é o x menos 1 ao quadrado.
tá? Para quem tem essas dúvidas aqui, pode acessar o nosso vídeo de técnicas algébricas. Mas essa outra parte aqui, que é a mesma coisa, só que com sinal de mais, né? No 2x. Então a gente tem uma coisa dessa. Bom, aí você pensa o seguinte, pô, mas o que tem de problema? O problema é que isso aqui não pode zerar. Mas aí você vai fazer a análise de sinal dessa função, você vai ver, bom, mas o cara está ao quadrado, né, quando o expoente é par, ele é sempre positivo, exceto no zero, tá? Então, nesse nosso problema aqui, ó, vamos chamar a função 1, nessa aqui função 2, né? No 1 a gente sabe o seguinte, ó, que é x menos 1 ao quadrado, tá? Vamos colocar aqui, x menos 1 ao quadrado. A raiz é 1. Vamos colocar aqui, é 1. E fora dela é sempre positivo. Né? Por quê? Porque o expoente aqui é par. Certo? A nossa 2, a raiz é menos 1. E fora é positivo. Bom, aí você deve estar pensando, mas então eu vou fazer regrinha de sinal. Não dá. Porque entre eles, gente, percebam aqui, ó, entre eles a gente tem um sinal de mais e não de vezes. Então, essa questão realmente era a mais difícil da lista, por isso foi deixado por último, mas nota aqui. Se isso aqui sempre vai dar positivo, isso aqui vai dar sempre positivo, exceto para dois caras, né? Essa soma aqui sempre vai dar positivo. Certo? Exceto para esses dois caras, novamente, volto a repetir. Qualquer número que é diferente de 1, diferente de menos 1, isso aqui vai ser positivo, não vai ter problema. Bom, mas aí você pensa, mas se x for 1? Se x for 1, esse cara vai zerar. Mas esse aqui não zera. Certo? Então, se esse aqui zerando, esse aqui vai dar positivo, a soma de zero com número positivo vai dar positivo. Por exemplo, você pode colocar aqui, né, da seguinte forma. Para x igual a 1, você vai ficar com f de 1 igual a 2 vezes 1, que é 2. Embaixo, ó, a raiz de 0 mais a raiz de 1 mais 1 dá 2, 2 ao quadrado, 4. Zerou aqui embaixo? Não. Então, o 1 também é permitido. Agora, o outro valor que pode dar problema, para x igual a menos 1. Vamos calcular quem que é f menos 1, vamos ver se está bem definido. É 2 vezes menos 1, dividido aqui, ó, menos 1 com menos 2, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá raiz de 4 positivo. E menos 1 mais 1 dá 0, aqui fica a raiz de 0. Não interessa, mas não zerou o denominador. Então aqui, tanto quanto 1 quanto menos 1, nenhum deles deu problema aqui no denominador. Bom, mas qualquer outro valor produz resultados positivos. Portanto, quem que é o domínio da minha função? Tem algum problema? Não tem nenhum. Portanto, o domínio da minha função aqui são todos os números reais. O gabarito é a letra A de amor. E isso, gente, finaliza a nossa lista 15, ok? Abração para vocês, beijão, tchau, tchau!